Fala pessoal, tudo bem? Cara, hoje o vídeo tá bem top. Eu preparei 5 pilares que você precisa saber na hora de empreender, na hora de ter um negócio, para realmente transformar o seu negócio. E mais do que isso, esses 5 pilares servem tanto para uma empresa que já existe, para que você consiga rever se de fato você está fazendo esses pontos, se tem algum ponto que você precisa de repente melhorar, como para também empresas que estão iniciando e que precisam ver esses pontos. Eu até diria que os principais erros que acontecem no momento de crescimento, no momento de criação de uma empresa, é não seguir esses pontos, achar que eles devem ser feitos depois. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso durante o vídeo, então vamos nessa, roda a vinheta. Pessoal, antes de começar, queria já pedir para que vocês curtam, compartilhem e principalmente sigam. Clica aqui, se inscreve aí no canal, porque tem muito conteúdo que a gente está tentando desenvolver para vocês. E putz, isso é o agradecimento que vocês podem fazer pela gente. Saibam que tem muita gente aqui trabalhando para que esse vídeo chegue até vocês, tá bom? Pessoal, no momento de criação de conteúdo, eu sempre gosto de olhar muito o que os clientes pedem para mim. O que de fato eles muitas vezes têm dúvidas e que de alguma forma eu posso ajudar eles, seja no momento que eles me perguntam, mas principalmente gerar algum tipo de conteúdo de valor para que eles possam assistir, mas principalmente que outras pessoas que possivelmente têm as mesmas dúvidas deles consigam sanar, né? E esse é o objetivo do canal, que a gente consiga trazer conteúdo de valor sobre gestão, tecnologia, marketing para vocês. E numa dessas conversas, um cliente meu me perguntou o seguinte: Daí, onde foi que eu errei? Eu falei, nessa conversa, obviamente, eu falei alguns pontos que eu achava, mas ele falou: cara, sabe qual é o lance? Eu sinto que quando eu comecei, ninguém me falou que isso era importante. Eu podia ter feito. E de fato, eu vejo que muitos clientes nossos têm total capacidade para executar. Eles simplesmente não têm um conhecimento da existência daquele item. Os 5 pilares que eu entendo que são extremamente necessários numa empresa que você tem que ver dia sim, são, anota aí: governança, finanças, pessoas, produto e processos. E eu quero explicar um pouquinho sobre cada um deles, porque quando a gente for explicar, você vai entender os pormenores desses itens. Porque até então, esses itens de uma maneira geral, você já sabe. Óbvio que eles são relevantes. Olhar para finanças, óbvio que é relevante para o meu negócio. Mas eu queria elencar alguns pontos dentro desses pilares para que você consiga entender o que você realmente não pode deixar de ver no D0, no momento que você inicia, ou se você já está com uma empresa, o que você precisa revisitar todo dia. Tá bom? Então vamos começar pelo início, por governança. E eu ponho governança como primeiro pilar não à toa, porque quando a gente vai montar um negócio, onde a gente mais erra e onde a gente tem menos conhecimento é em governança. É no processo de criação de sociedade. E aí quando eu falo de governança, eu quero citar especificamente 3 itens para vocês, que é sociedade, acordo societário, 2, marca e 3, partnership. Agora mesmo, eu estava conversando com um possível cliente nosso que ele tem uma ideia fantástica, mas ele tem um problema de sociedade. E ele não só tem problema para executar, como ele tem problema para conseguir investimentos e ainda por cima, um problema também de caixa, porque ele tem sócios que são pouco atuantes e, por consequência, acabam consumindo o caixa que ele poderia estar empregando em pessoas que vão entregar muito mais. Pessoal, o acordo societário, ele é um dos principais itens que a gente tinha que ver lá no início e que ninguém fala pra gente. É muito importante você buscar, nem que seja um acordo de cotistas, um acordo ali inicial, para que vocês consigam delimitar as regras. Se você não tem dinheiro para pagar um advogado, cara, pede ajuda pro seu contador para incluir alguma menção no contrato social, ou até mesmo tenta fazer um acordo entre as partes. Muitas vezes a gente não precisa fazer um documento mirabolante para ter esse acordo firmado. Basta estar num papel para que exista clareza entre as partes. Isso é um ponto muito relevante, porque a gente acredita que essa clareza precisa de algo muito rebuscado ou que a gente só tem que fazer quando está na iminência de um litígio, de um problema. Não, a gente tem que começar no D0.
E nesse momento de acordo societário, a gente estipula as regras do jogo de cada sócio. Isso é muito relevante. Aqui no nosso grupo, a gente tem um acordo de sócios que eu fiz basicamente no D0. Assim, eu comecei a empresa, assim que eu formei sociedade com mais pessoas, eu fiz um acordo de cotistas e não comecei o negócio, não entrei no negócio, não fiz nada, não movi um palito sem ele. Porque assim eu estipulava as regras e eu posso dizer que é graças a ele que a gente hoje tem uma cultura, uma sociedade muito forte, muito coerente, com todo mundo direcionado para o mesmo caminho e principalmente sabendo as habilidades, sabendo as responsabilidades de cada um. Cara, isso ajuda demais, demais. A maioria dos problemas de sociedade é por falta de transparência, é por falta de conversa. Lá no início, de estipular as regras do jogo. Até porque, se depois de estipulado uma pessoa não concordar, não concorda logo no início e a gente não perde tempo, não gasta dinheiro, perfeito? Segundo ponto, marca. Ah, Dari, eu não tenho dinheiro, olhar para a marca agora não faz sentido, tem que esperar um pouquinho mais. Até concordo, se não fosse o fato de que quando você começa um business, marca é o que te representa. E dependendo do seu negócio, é um dinheiro muito barato para um problema muito grande que você vai enfrentar lá na frente. Hoje, para você fazer um processo de marca, você vai gastar entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Você consegue achar ali custos entre R$ 1.500, podendo, dependendo da sua região, do prestador de serviço que você achar, até R$ 3.000. Sim, é um valor realmente relevante. Mas se você pensar que logo no início você pode, sei lá, parcelar, você pode, não necessariamente no início, mas logo que você consegue as primeiras rendas, você consegue comprar isso, não é algo muito esdrúxulo para um negócio, não é um valor extremamente exorbitante para uma pessoa que vai empreender. Claro que no início faz muita falta, mas a gente entende que no médio prazo a gente consegue isso. Cara, é um dinheiro muito bem empregado. A marca é basicamente a sua identidade. E uma empresa que não consegue transportar uma identidade no seu dia a dia de produto, cara, é muito doído, é muito difícil de você gerar conexão com o seu cliente. E mais ainda, eu diria que esse ponto é relevante porque muitas startups, muitos negócios têm ideias fantásticas, conseguem uma posição de mercado muito boa e tem uma marca que muitas vezes não pode ser usada no futuro próximo. Isso eu já vi muito acontecer. Eu já vi inclusive uma startup que foi cliente nossa, que conseguiu, que ia bem de lado durante um tempo, né? Ele não conseguiu tantos resultados e em 6 meses deu estalo. Ele fechou contratos fenomenais. A empresa basicamente virou uma empresa de milhões, assim, no estalar de dedos. Sabe o que aconteceu? Ele não tinha marca registrada, teve que mudar a marca e todo esse processo, todo esse awareness que ele gerou com o fechamento de contratos se perdeu, porque ele não tinha direito de marca. Então isso é um ponto. É que nem olhar para CNPJ e contabilidade. Eu diria que antes de tudo isso é contabilidade, porque se você não está preparado para emitir uma nota para o seu cliente, cara, eu acho isso o fim. Muita gente levanta a bandeira de que você só faz um CNPJ quando você tem uma ideia, quando você já está vendendo. Eu sou obviamente contra, porque se você já está com uma ideia, você está com um produto e aí você bate na porta de alguém e aí essa pessoa está disposta a comprar e ele fala, beleza, me manda um contrato, e você não pode mandar um contrato porque você não tem um CNPJ, para mim isso é fim da picada, tá bom? Terceiro ponto, partnership. Partnership é extremamente relevante. Por quê? Porque é como você, durante o seu processo de crescimento, vai conseguir captar mais pessoas tão boas quanto você e quanto seus sócios. Entendam uma coisa, pessoal. Gente muito boa não quer simplesmente ser bem remunerado. Eles querem fazer parte de algo maior. Aqui dentro a gente tem um programa de partnership que a gente incentiva as melhores pessoas a terem participação no negócio. Porque, eu não quero perdê-los. 2, eu quero que eles tenham o mesmo senso de pertencimento que eu tenho. E 3, eu quero realmente fazer um upside para essa pessoa, para esse colaborador, que é ele ganhar equity, ele ganhar um grande valor patrimonial no futuro a um custo bem baixo hoje. É isso que eu consigo prover de melhor, visto que, inclusive, é muito difícil a gente pagar o tão sonhado $1 milhão para todo mundo, né? A maioria das empresas não consegue fazer isso, né? Ela não tem salários milionários.
Mas com o seu equity, você pode estar contribuindo de uma maneira muito mais interessante para ambos os lados, com o crescimento de patrimônio desse colaborador em altas cifras, porque o equity é o que mais vale. Indo para outro pilar agora, pessoal, pessoas. Galera, pessoas é tudo dentro de uma instituição. Uma instituição é feita de pessoas. E nesse aspecto, eu queria levantar 4 pontos. Cultura, liderança, treinamento e ambiente. Cultura é a espinha dorsal de toda empresa. Existe um livro que eu adoro, que é a Gestão de Alta Performance, do Andy Grove, que ele fala que cultura é algo extremamente pragmático, da seguinte matriz que ele traz. Pessoas, dentro de um ambiente, elas podem desenvolver situações simples e situações complexas. Vou encurtar aqui a matriz para vocês entenderem. Situações simples são situações que qualquer colaborador pode desenvolver. Se ele tiver um processo e estiver engajado, ele vai conseguir executar. Agora, existem situações complexas dentro de um ambiente de trabalho que não tem playbook, não tem processo que diga o que você precisa fazer. E como é que as pessoas vão saber o melhor direcionamento quando se deparam em um problema que não existe nenhum tipo de processo, nunca se foi falado, nunca nem sequer foi pensado? Como esse colaborador vai se direcionar em um momento que, inclusive, talvez ele nem consiga falar com o seu superior? Cultura. Porque cultura vai direcionar principalmente nos momentos complexos as pessoas dentro de uma empresa. Não existe você conseguir criar processo para tudo, anota isso. Não tem como, é impossível você criar processo para tudo dentro do seu negócio. Dito isso, somente com cultura você consegue direcionar as pessoas em um momento de adversidade, em um momento onde surge um problema que nunca foi dito, nunca foi pensado. É na cultura que as pessoas vão conseguir vestir a camisa e saber o que precisa ser feito quando ninguém está ali para dizer o que precisa ser feito. É a cultura, gente, que move empresas e é a cultura que na adversidade, que no grande problema, que no enfrentamento do dia a dia que o mercado traz para a gente é que vai fazer com que os colaboradores consigam definir o jogo. Então, galera, cultura é muito importante. E cultura você pode começar fazendo desde do processo de cultura, né? E cultura você pode fazer desde da criação do manual de cultura, dizendo ali quais são suas crenças, como você pensa, até no dia a dia, você sendo exemplo. E aí que entra o nosso segundo aspecto, que é a liderança. Qual é o papel do líder quando a gente fala do pilar pessoas? É transmitir essa cultura diária e ser o porta-voz e ser o porta-estandarte da cultura dentro daquele time. É essa a missão do líder, representar a cultura enquanto o CEO, os sócios ou qualquer outra pessoa não esteja naquele momento para conseguir representar. O líder ele é responsável por transmitir isso, engajar a cultura nos seus colaboradores e também ser o exemplo para o seu time. Por isso que liderança precisa ser muito bem trabalhado dentro de uma empresa. É ela que faz com que você resolva problemas complexos. Porque se for um problema simples, você não precisa de líder. Você cria um processo e manda todo mundo seguir. Ele cria controle ali. Esse é o ponto. Líder não está ali só para olhar processos simples. Líder está para olhar processos complexos e, através da cultura, fazer com que essas pessoas consigam ser engajadas e por consequência, resolver determinado assunto. Vamos para o terceiro item, treinamento. Não existe empresa que saiba de tudo e não existe colaborador que não possa melhorar. Eu diria que é impossível, inclusive, você saber de tudo. Então, partindo do pressuposto que todo mundo pode melhorar e que o mercado ele é voraz, o mercado ele trabalha para que a sua empresa seja ultrapassada em algum momento. Partindo dessas duas premissas, só existe uma maneira de solucionar esse caso: treinamento. É que vai fazer com que você se mantenha no mais alto nível, no mais alto padrão de entrega e inovação dentro de um mercado que hoje é altamente competitivo, independente do mercado que você atua. E o último item de pessoas é ambiente. Ninguém trabalha num ambiente hostil. Se você não criar um ambiente com benefícios, com uma estabilidade emocional,
com um ambiente extremamente colaborativo, se não criar isso, nenhum colaborador fica. Não fica, porque ninguém quer viver em um ambiente hostil. Entenda que hostil é diferente de competitivo. Um ambiente competitivo é sadio dentro de uma empresa. Agora, um ambiente hostil, onde as pessoas se sentem suprimidas, se sentem extremamente pressionadas para algo que não faz nem sentido para elas, cara, você vai ter uma evasão grande. Você pode ter uma cultura forte, uma liderança, investir em treinamento, mas se seu ambiente for assim, não faz sentido. Entendo que tudo isso faz parte de cultura, né? Beleza, pessoal. Outro pilar, finanças. Esse é um pilar que óbvio, eu sempre falo aqui, mas vale muito a pena a gente destrinchar ele em 4 pontos fundamentais, que são orçamento, sistemas, impostos e governo e pricing. Quando eu digo orçamento, eu quero dizer o seguinte: nenhuma empresa sobrevive sem orçamento. Sem orçamento, a sua empresa não tem direcionamento. Sem direcionamento, você não vai saber o que fazer. Se você não sabe o que você vai gastar, com o que você vai gastar, quanto você pode gastar, o quanto você precisa receber para fechar as contas no final do mês, você tem um problema gigante. Você pode até não ter planejamento estratégico, você pode até não ter o OKR, mas se você não tiver planejamento orçamentário, meu amigo, você está quebrado. Eu nem preciso conhecer o seu negócio, eu sei que você está tendo problema. Cara, se você quer empreender no Brasil, você não pode admitir não ter planejamento orçamentário dentro do seu negócio. Isso é regra. A gente vive num país extremamente hostil, volátil, onde as pessoas lá de cima de Brasília não querem ter o sucesso ainda. A gente está até trabalhando para isso, mas elas não querem ter o sucesso. Se você não tiver um planejamento orçamentário que consiga prever como o desenrolar financeiro da sua empresa vai se suceder, você está fadado ao fracasso. Entenda isso. A gente não tá aqui para jogar jogo fácil. Brasil é jogo difícil mesmo. É um país extremamente disposto de oportunidades. Eu invisto feliz aqui no Brasil, mas é um ambiente hostil. E a gente precisa saber disso. Você precisa estar muito antenado em como o seu planejamento financeiro vai acontecer. E isso tudo parte do pressuposto de orçamento. Faça orçamento anual, semestral do seu negócio e acompanhe isso dia a dia, linha a linha. Segundo ponto, sistema. Excel é lindo, adoro Excel. Todo mundo aqui na empresa recebe curso de Excel. Mas Excel para o controle do seu negócio é uma... Sem sistema financeiro, você vai perder muito tempo no seu financeiro. E tudo que o negócio, quando está em escala, não precisa é ter o seu tempo alocado entendendo conta de mais e menos. Você precisa transformar o seu sistema financeiro em algo fácil, prático. A maioria das pessoas odeiam o sistema financeiro, odeiam finanças, porque não criam um processo de facilitação da gestão financeira. E eu sou extremamente a favor de sistemas. Se eu pego um negócio, se entra um processo de consultoria aqui com uma empresa, e eu já peguei empresas grandes, tá? Empresas que já faturam alguns milhões sem sistema financeiro, é natural no Brasil. Se eu pego uma empresa que fatura alguns milhões e não tem sistema financeiro, com certeza um dos meus principais planos de ação vai ser criar um sistema financeiro, implementar um sistema financeiro para essa empresa. E a gente tem muita oportunidade de sistema financeiro muito barato hoje no mercado, tá? Sim, inclusive me diz se você quer saber um pouco sobre sistemas financeiros. Se você quiser saber sobre sistema financeiro, comenta aí, me manda um DM lá no meu Instagram que eu posso, de repente, ver se faz sentido eu gravar um vídeo só sobre sistemas financeiros. Me diz aí, fica até a dica, vou anotar. Próximo ponto, impostos e governo. Empresas vão à falência porque não sabem controlar a parte tributária e as burocracias dela. Entenda que o Brasil é um ambiente hostil. O Brasil é um ambiente hostil. Você precisa de algumas diversas legalizações para poder operar aqui dentro. Do mais simples empreendimento até o mais complexo. Você precisa de alguma legalização. Se você não tiver, você vai tomar multa. E essa multa, em algum momento, se você não souber dela, vai te levar à falência. Eu tive um caso muito emblemático aqui, que foi uma empresa que começou a operar com a gente e ela estava super 10, super bem operante e aconteceu o pior. Ela não tinha tirado uma certificação que ela precisava para operar
e quando a gente fez a diligência, a gente descobriu, só que ela já tinha alguns anos de empresa, ela tentou levar, mesmo assim não quis resolver, porque sabia que ia levantar um problema, levantar o capô, estava com medo de levantar o capô. E o que aconteceu? Foi atuada, a multa era de muitos reais, e ela basicamente foi à falência por conta de algumas regularizações que ela não providenciou. Não faça com que o seu negócio tenha esse tipo de caso. E impostos, porque aqui no Brasil o governo é seu sócio. O governo, muitas vezes, vai ganhar mais do que você. Se você não prestar atenção em como os impostos impactam no seu negócio, você vai ter problema. Busque a ajuda de um contador, de uma pessoa que realmente vai olhar para isso no seu negócio. Aqui na Planeja Consultoria, a gente tem serviços de contabilidade, a gente abriu essa frente não à toa, porque todos os negócios que a gente passava, a gente via um problema ali. E a gente não via alguém olhando para isso. E a gente começou a ofertar esses serviços por uma demanda de mercado. Não foi porque a gente queria fazer isso, foi porque o mercado demandou e a gente entendeu que grande parte dos problemas que as empresas têm em termos de resultado financeiro é porque elas não lidam bem com impostos. Porque o imposto ganha mais do que o seu lucro, certamente. Outro ponto muito relevante, pricing. Precificação do seu negócio. E para isso eu te dou uma dica, 3 dicas na verdade, muito fortes para que você faça um bom pricing. Olhe a concorrência, olhe o teu custo e olhe o teu cliente. Teu custo, começando pelo mais fácil, porque você precisa entender o quanto aquele produto precisa te dar de margem para que você consiga pagar todos os custos e despesas inerentes do seu negócio. Concorrência, porque muitos produtos acabam entrando numa zona de compra comparada. Se você está no mercado que você não é único, o seu cliente vai olhar para o teu concorrente. E aí você precisa entender, claro, que sempre com uma premissa de posicionamento, onde você quer estar nessa cadeia de valor. E olhando para o concorrente, olhando para o pricing que ele pratica, você vai entender o quanto, de fato, você pode ficar destacado ou quanto próximo você precisa estar do preço do seu concorrente ou até mesmo abaixo, dependendo do seu posicionamento. E cliente, claro, evidente, porque quem paga a conta é o cliente. Se o seu cliente não entender que o teu preço consegue transmitir o valor agregado que ele tem ao comprar o seu produto, cara, problema. O seu cliente ele tem que sentir que o valor é justo. E não é caro nem barato, é justo. Ele tem que ter a percepção de valor. E aí entra num aspecto de percepção e posicionamento de preço. O seu preço ele tem que estar condizente com isso. Posicionamento, galera, não é só em marketing sobre comunicação. Posicionamento está em pricing também. Vamos para o próximo pilar. Produto. Cara, produto é o que você vende. E o grande erro quando a gente vai falar de produto é a forma como as pessoas criam um produto. Ah, pensei numa ideia, não tem no mercado, vou implementar. Cara, produto não é sobre isso. Produto é sobre esses 3 tópicos que eu vou dar, que é empacotamento, inovação e experiência. Começando por empacotamento. Eu vejo muita gente criar produtos mirabolantes, produtos que fazem muito sentido, mas que são difíceis do cliente absorver. Quando eu falo de empacotamento, é criar uma forma de mostrar ao cliente o que ele está fazendo. Quando a gente usa essa palavra empacotamento, é como se fosse empacotar o produto mesmo, para que quando o cliente abra, ele consiga entender o que está dentro da caixa. É que ele consiga, através do label da caixa, entender o que é aquele produto. E você precisa transformar o seu produto em um produto empacotado, que o cliente tenha essa experiência de entender o que ele está comprando e à medida que ele abra a caixa, ele consiga evidenciar e entender o que vai estar ali dentro. É conseguir criar essa comunicação, é conseguir fazer com que o cliente consiga absorver melhor o seu produto. E um produto de fato tangível, algo que você vende, empacotar significa olhar desde a caixa, até como o cliente abre, até onde você está no PDV, até a forma que o seu cliente te compra, te paga, tudo isso faz parte do empacotamento. É até um pouco mais fácil de saber, mas eu gosto de levar isso muito em consideração em serviço. Muita gente não sabe empacotar serviço. E eu vejo que, se tratando do Brasil, que a maioria das empresas hoje, cada vez mais, estão crescendo em forma de serviço, não saber empacotar um serviço faz com que o seu cliente não consiga te comprar. Ele não entende você.
Então, sugestão, pensa numa caixa, desenha um slide, faz um PowerPoint do que é o seu produto, no próximo slide, o que o teu cliente vai encontrar ali dentro. Escreva, trabalhe com bullet points. O seu serviço precisa ser empacotado, ele precisa de fato ser consumível para o seu cliente. E quando a gente fala de inovação, a gente pode transmitir isso não só em um produto, mas sim em um portfólio de produtos. Tem uma matriz que é muito fácil, até bem conhecida, chamada matriz BCG, onde você elenca o seu produto ou produtos em uma matriz que descreve se seu produto é abacaxi, que nada mais é do que aquele produto que você tem que descontinuar ou que até você deve manter, mas numa proporção bem pequena, que normalmente é um produto que é um produto agregado, que você precisa ter ali para poder vender um outro, nem te dá tanto dinheiro, mas de fato é um produto abacaxi. Você tem os produtos de interrogação, que são produtos que você não sabe de fato que eles vão ser na vida, mas que você mantém ali para entender se eles vão dar resultado ou não. E é sempre bom você ter produtos em teste, nessa área que a gente chama de produtos de interrogação. Porque o que a gente sabe é que a gente vai ser ultrapassado, então a gente sempre tem que estar testando novas frentes de produto e tem que ter alguma coisa aí nessa matriz no produto interrogação. Produtos estrela são produtos que você já entendeu que o mercado vai consumir em algum momento e que você já está vendendo, muito provavelmente, mas que você ainda não tem um grande parte do seu faturamento dentro deles. Esses produtos são os produtos que você vai investir mais ao longo do tempo. Olhe para ele. E por último, os produtos vaca leiteira, que são os produtos que pagam o seu dia a dia, que normalmente representam 70%, 80% do seu faturamento, e que você tem que saber que um dia eles vão virar abacaxi. Você vai ter que matar eles. Então, fica atento a essa matriz. Vou deixar aqui, ó, joga aqui a imagem da matriz para ficar bonitinho, para você conseguir entender. Faz esse exercício aí sobre inovação, sobre portfólio de produtos, que é top. Outro ponto, experiência. Desenhe a jornada do consumidor no seu produto. Isso vai fazer com que você entenda os touch points, os pontos de contato que o cliente tem no processo de compra, no processo de experiência de uso do seu produto. Entender esses touch points faz toda a diferença para que você consiga trabalhar os melhores pontos de contato, trabalhar onde de repente você é muito bom, entender onde você precisa manter e entender de repente, dentro desse processo, dessa jornada, o que você precisa eliminar, que de repente não está sendo uma boa experiência para o seu cliente. Dica, dentro de experiência, faça o básico, desenhe a jornada do cliente, entenda quais são os pontos de interação do seu cliente nessa jornada, para que você, a partir desse step, consiga melhorar cada vez mais o seu produto. Essa dica é muito básica, a gente poderia inclusive também ficar falando sobre blueprint aqui, sobre jornada do cliente. Inclusive me comenta se você quer saber mais sobre isso, que eu posso falar mais, porque dá um vídeo inteiro sobre jornada do cliente aqui e experiência do usuário. Mas via de regra, você precisa olhar para esse tópico quando você vai pensar em produto. Entenda como funciona a experiência do seu cliente nesse processo. Partindo para o último pilar, finalmente, processos. Processos eu gosto de dividir em 3 pontos: fluxo, sistema e controle. Começando por fluxo. Todo processo ele tem que partir de um fluxo. Aqui, por exemplo, na empresa, a gente tem fluxo para praticamente tudo. Até esse vídeo ele tem fluxo. Eu tenho fluxo a partir do momento que eu delibero uma pauta, que ele entra para gravação, que ele entra para edição, que depois ele tem finalização, que depois ele parte para um fluxo para subir no YouTube, fazer thumbnail, descritivo, tudo isso, até o momento que ele entrega e posteriormente que a gente faz algum tipo de chamada em algum tipo de canal para evidenciar que esse vídeo existe. Isso é um fluxo de criação desse vídeo. A gente tem os mesmos tipos de fluxo para um pagamento, para um reembolso no financeiro, para um processo comercial, para o processo de criação de marca, para o processo de desenvolvimento de um projeto. Tudo tem que ter processo. Sem processo não existe escala e sem fluxo a gente não consegue entender como esse processo vai percorrer. Se você não tem o hábito de criar fluxos, desenhar fluxos, muito provavelmente os seus processos podem estar truncados e você não consegue nem debater sobre eles, porque isso não está desenhado. E fluxo, pessoal, é muito fácil de você fazer no seu dia a dia. Tem diversas ferramentas que já podem fazer isso por você de uma maneira muito fácil e rápida. Eu gosto, por exemplo, do Miro. No Miro você pode desenhar fluxogramas de uma forma muito simples
E mais do que isso, você pode compartilhar com a sua equipe. Eles podem interagir nesse fluxo. E isso facilita, inclusive, a discussão e o brainstorming sobre um novo processo. Partindo para o segundo ponto, sistema. Não ter um sistema para processo é tiro no pé na certa, pelo simples fato de que implementar um processo, seguir um processo, ter o hábito de processo já é muito dolorido dentro de um ambiente corporativo. Se você ainda tem muita energia a ser gasta para que esse processo seja cumprido, você vai ter problema para esses clientes, para esses colaboradores, para sua empresa, para o seu ecossistema como um todo. A melhor forma de solucionar isso, sistematização. Tenha sistemas que façam com que esse fluxo desenhado seja simples, rápido e prático de ser produzido, de ser feito. Assim você vai fazer com que todos os colaboradores consigam desenvolver entendendo que processo já é difícil de ser seguido, você tem que criar hábito. Se você cria essa barreira nesse processo de execução, muito provavelmente você vai ter uma dificuldade grande de implementar processos. E na maioria das vezes as empresas não conseguem criar processos porque não desenham fluxo e não tem um sistema para auxiliar isso. Terceiro ponto, controle. Lindo a gente criar um fluxo, lindo a gente criar um sistema que faz com que a gente consiga ganhar mais automação, mais facilidade no decorrer das atividades, mas sem controle a gente não consegue mensurar se esse processo faz sentido ou não. Então, controle, pessoal, é extremamente importante para você conseguir monitorar, ajustar, implementar e até mesmo se replanejar se esses processos fazem sentido. Sem controle, mais uma vez, você vai dar com os burros na água. E aí, o que vai acontecer? Esse processo não vai ser executado e você vai cair de novo no grande problema da falta de processo e principalmente da falta de escala, porque o pilar processos é que vai dar escala para o seu negócio. E a maioria das empresas não tem escala porque não consegue primar por processos dentro do seu dia a dia. Pessoal, esses são os 5 pilares que eu vejo que são extremamente relevantes para o seu negócio. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, por favor. E principalmente, vamos trocar uma ideia. Esses pilares fazem sentido para você? O que de repente você não está fazendo no seu negócio? Me manda uma mensagem. Quem sabe a gente não troca uma ideia e faz uma consultoria gratuita aí. Vambora, vamos nessa. Até a próxima.